E aí, galera do grupo, tô com saudade daquela estudadinha com você, daquela estudadinha com você. É assim que a gente começa mais uma aula de matemática muito animada, porque estamos trabalhando a geometria analítica, que não é novidade pra galera, porque já vem de longa data, né? A unidade 2, a gente vem trabalhando esse assunto, mas agora a gente tá nas cônicas, certo? Cônicas. Trabalhamos a parábola. Primeiro nós começamos visualizando esses cortes, né, essas secções cônicas, por isso que o assunto é cônicas, porque pegamos um cone, assunto de geometria espacial, e fizemos alguns cortes. E nesses cortes foram observadas formações de parábolas, de elipses, de hipérboles e da circunferência. A circunferência é quando tem um corte paralelo à base. Isso, e a circunferência a gente já vinha estudando, né, na outra temporada, e nessa aqui a gente ficou mais com a parte, né, também da parábola, da elipse e da hipérbole. A gente estudou a parábola, já alguns elementos novos, né, considerados para o terceiro ano, porque lá no primeirão a gente conhece a parábola, estuda a parábola de uma maneira diferenciada, Isso. né? Aqui a gente olha ela com foco, com foco no olhar, uma outra maneira de enxergar alguns elementos, e é o comportamento dela no plano cartesiano, usando a geometria analítica. E hoje, mais uma figura geométrica. Mais uma figura, né? Na verdade, é um corte, Um corte. Né, lá. E Uma esse figura corte plana, vai né? receber qual nome? Isso, é uma planificação, né? Porque quando corta, fica ali planificado. É como se você pegasse, por exemplo, aquele queijo provolone, né, que é mais ou menos um cilindro, mas vamos imaginar que é um cone, e começa a fazer corte neles assim, em maneiras diferentes. E percebe que forma ali na ponta figuras diferentes. Pois é. E claro, né, cada aula a gente vai esmiuçar uma delas, porque a gente acha que fica mais tranquilo para vocês, porque todas têm as suas equações, né? A parábola mesmo a gente viu 4 tipos. 4 modelos de equação. Né? E aí é importante, só para ressaltar um detalhe, essas parábolas que nós construímos, nós estamos analisando somente a curva, tá? Não confunda essa, né? Apesar de nós termos feito a comparação com a função parabólica lá da função do segundo grau, eu não posso confundir, porque a do y ao quadrado, nenhuma delas são consideradas função, quando jogada na ideia de função, onde cada elemento possui um único correspondente, porque lá na parábola do y ao quadrado, ele corta o eixo x. Com isso, ele vai ter, para cada valor de x, 2 valores diferentes para y. E isso na função não existe. Pois é, né? Então esses detalhes são diferentes aí do estudo lá do primeiro ano para o estudo agora do terceirão. Então vamos lá, professor Sâmio, tudo jóia? Tranquilo? Então vem com a gente, é a aula 33.1 e a gente segue junto à maratona da matemática. A parte 3 de cônicas, ou seja, o episódio cônicas na parte 3, trabalhando a temporada da geometria analítica. Vamos lá. Vamos falar sobre a elipse e vamos também equacionar a elipse. E as habilidades continuam as mesmas, porque a gente ainda não totalizou, né? Então, para a gente ficar competente, a gente precisa desenvolver todas essas situações aqui. A circunferência já foi. Já foi. A parábola já foi. E hoje vamos falar sobre a elipse. Até chegarmos na hipérbole e aí sim nos considerarmos competentes no assunto aí de cônicas, tá certo? Beleza. E vamos para aquele abraço especial, é hora do oferecimento do dia da aula de hoje. E olha que legal, né? Temos uma escola aí, Irmã Maria Celeste. Que legal, né? Escola Irmã Maria Celeste fala que cívico-militar, né? Foi militarizada agora. Isso, então a escola que recebe as aulas da mediação tecnológica. Mas e aí, fica sempre aquela pergunta, onde seria essa escola? Eu sei. Eu sei. Eu fui nessa escola. E tem até uma história interessante nessa escola, porque eu trabalhava no administrativo da SEDUC e fazia prestação de contas dessa escola. E precisei visitar essa escola uma vez para ver a questão de alguns documentos. Quando eu cheguei lá, a escola estava sendo entregue. Tinha sido reformada a escola, eles iam entregar a escola.
E eu fiquei lá junto com a pessoa da SEDUC. Olha que legal. Só que nessa época o professor Maurício não era ainda da mediação tecnológica. Então hoje, se voltar lá, aí vai olhar com outro foco, né? Eu fui com um olhar administrativo, né? Um olhar de fiscalização. Ver a questão das obras, como é que foi, Mas se o dinheiro agora, foi bem investido. Com certeza ia direto nas salas que dizem mediação tecnológica. Então a Escola Maria Celeste, vamos ver onde fica? Em Guajará-Mirim, Rondônia. Então aquele abraço especial aos professores presenciais e com certeza um beijão no coração de todos os alunos, em especial do terceiro ano. Tá? Tem até uma história legal, porque nesse mesmo período que a gente estava indo na Escola Maria Celeste, nós estávamos voltando de Extrema. E voltando de Extrema tem uma escola da mediação que fica ali no meio do caminho. Esqueci o nome agora. Até tem uns alunos de lá que mandaram mensagem, né? Eu te mostrei a mensagem do Instagram. E aí, lá nessa escola que fica nesse caminho, né, entre Extrema e Guajará, eu passei e estava tendo aula. E era a aula do Beto, na época o Beto e a Doralice. E aí eu parei, tirei uma foto e mandei para eles, que eu trabalho com eles no cursinho, e mandei para eles a foto. Professor de História e a antiga professora de Língua Inglesa, Isso. Né? Legal, então, a escola homenageada Maria Celeste. Então, vamos continuando a nossa aula de hoje. Saindo da cartola, é a hora de cônicas, na sua parte 3, onde a gente vai estudar a elipse. Conversando aqui um pouquinho, como sempre, para dar aquela introdução ao assunto. O que você entende por elipse? O que você lembra aí? Fala elipse... Nós mostramos lá como é que é a questão da elipse, né? Na primeira aula de cônicas, a gente fez a parte de reconhecimento das figuras, das formas geométricas, né? Então, é claro que a galera já sabe o que é elipse, mas a gente vai começar mostrando alguns objetos que têm esse formato. É a elipse que tem a ver com o movimento da Terra, não é? Elíptico. Da órbita, né? Dos planetas e tudo mais. Então, vamos junto, olha lá. Falando de elipse, então... Você já viu uma placa de aniversário assim? Olha aí que bonito. Eu não tenho nada a ver com isso, tá, gente? Não. Vamos conversar aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, jamais. Não tenho influência nenhuma nesse slide. Apesar de ter uma filha com esse nome aqui, não tem... coincidência. Coincidências à parte. Pura. Mas assim, ó, você já viu aquelas plaquinhas? Quando nasce, né, de porta de maternidade, às vezes de aniversário, ou no quarto para decoração, quando a gente vê uma plaquinha nesse formato, olha aí, aqui está a matemática aplicada. Simples assim, porque aqui a gente está visualizando um formato de elipse. Elipse. Temos mais aqui, olha lá, vamos ficar aqui junto. Você já se olhou num espelho como esse? Espelho, espelho meu? É um modelo mais antigo, né? Só que nas casas dos avós, ou mesmo lá no meu pai, tem um que é com um relógio no meio espelho, que ele herdou da avó dele e que ele tem um ciúme danado. Meu sobrinho até quebrou um pedacinho da porcelana esses dias. E eu como diriam os números romanos. Vixe. Eu vejo se eu mando arrumar, mas é mais antigo, né? Só que com esse resgate do... Na arquitetura tem um nome que fala que eles estão resgatando algumas coisas culturais mais antigas. E eu já estilo mais rococó, isso, né? E eu passei numa loja no centro esses dias e eu vi lá para vender. Então é mais comum hoje. Os móveis de demolição, né? E, enfim, né? Essa arte mais robusta aí do tempo passado. Mas aqui, ó, a gente consegue visualizar o quê? Formato de elipse, né? Olha ali azulzinho, tá vendo? Olha lá. Vamos formar de novo, ó. O azul. Uou! Então, ambos, né, assim como aquela plaquinha anterior, tem o formato de elipse, que é o assunto da aula de hoje. E agora a gente mostra para vocês aqui com um GIF, olha que legal. Então, o vídeo mostra as várias possibilidades de formar uma elipse com um plano ao cruzar um cone. Então, aqui, ó, se cruzar paralelo à base, é uma circunferência. Agora, qualquer outra inclinaçãozinha, ali já é elipse, né? E isso acontece muito, não sei se vocês já passaram por essa situação, quando você vai fazer um trabalho no computador, no PowerPoint, e aí você tem que colocar uma circunferência. Trabalho de matemática, você tem que colocar uma circunferência. Se você não puxar certinho na quina, no cantinho que vai ampliar de forma igual, a circunferência deixa de ser uma circunferência, vira uma elipse. Se você puxar no meio ali, puxou, ele vai achatar, ele vai espichar, ele vai achatar. Então, deixa de ser uma circunferência. Isso aí tem um nome. E a gente vai explicar na aula de hoje. Olha aí, isso tem um nome. Vamos já falar um nomezinho aqui. Excentricidade. Então, quando você falar de excentricidade, você está falando de achatar ou não uma elipse, que às vezes ela pode ser tão
menos achatada, né? Vai aumentando, aumentando até virar uma circunferência. E isso a gente vai mostrar na aula hoje aqui para vocês, tá certo? Olha que legal, eu me amarro nos GIFs, né? A gente procura colocar GIFs porque fica mais movimentado e mais dinâmico aí o nosso trabalho com vocês. Beleza. Legal, né? Vamos lá, então, conhecendo agora os elementos de uma elipse, assim como a gente conheceu na parábola, agora a gente vai precisar conhecer da elipse também. Olha lá. Então, falando de seccionar um cone circular reto, interceptando todas as geratrizes do cone, vai nos gerar uma elipse. Né? Então, olha só, é interessante você anotar esse ponto importante. O plano, que é aquele quadradinho que tem ali do lado, olha só, ele secciona, ele corta o cone em todas as suas geratrizes. É um corte por inteiro. Só que esse corte não é um corte paralelo à base, porque senão não seria uma elipse, seria uma circunferência. Sim, se for paralelo à base, a gente vai ter uma circunferência. Inclinou o corte, a gente tem elipse, né? Então, isso é bem tranquilo de conseguir visualizar, né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso na escola, o que é? Você pega, né, a parte de cone, né? A gente tem aí modelos planificados que dá para montar um cone, né? Uhum. E aí a gente pode tentar fazer essa experiência na escola. Monta um cone e depois tenta seccionar. Quando você seccionar, você já vai visualizar o formato que ficou. Eu vou ser até mais assim, porque eu reparei que alguns alunos que estavam no terceiro ano, que estavam lá no Rondônia Rural Show, fizeram aquisição daquelas facas de churrasqueiro, tal, aquelas facas que pegam... O professor Maurício, de olho no que o povo estava comprando. É, porque eles faziam questão de comprar e de embanhar aqui. Tá? E aí, olha só, se você adquirindo aquelas facas que pega fio muito facilmente, você faz um fio na faca, faz um cone de papel e passa a faca, vê se ela pegou o fio bom mesmo. Secciona de forma transversal. Aquela parte que ficou ali, né, na linha, na corda, é a nossa elipse. Então pronto, a ideia é legal. Eu não comprei as facas aí, mas... Não, comprou? Comprei. O professor Maurício gastou aí naquela Rondônia Rural Show. Vamos lá pra frente, olha lá o efeito. Não, tem que fazer de novo, olha lá. Uou! É hora de... aplicação da elipse no cotidiano. Vai lá. Isso, no cotidiano nós temos aqui o que nós já falamos na primeira aula de geometria analítica, que foi uma relação que Kepler, né, estudou, e Kepler percebeu que o movimento dos planetas ao redor do Sol são movimentos elípticos. E na época, na verdade, Kepler foi quem divulgou. Teve um outro, né, cientista, um físico antes dele, que descobriu esses movimentos, mas ele ficou com medo. Por quê? Porque naquela época a igreja dizia que todo mundo girava em torno da Terra, né? Que nós éramos o centro de tudo. Então, por isso que tem esse detalhe. Então, Kepler trabalhou essa questão do movimento. Beleza, outra maneira de aplicar foi no pátio do Coliseu Romano, né? Se você buscar na internet aí fotos do pátio do Coliseu Romano, você vai ver que muitas coisas têm um formato de elipse. Desenho de perspectiva na arquitetura, então a professora Lúcia aí pode falar até com propriedade, né? Que quando a gente faz a perspectiva no desenho, na arquitetura, algumas coisas são representadas de forma elíptica, né? Isso, então... e hoje em dia resgatou-se muito, né? Porque a estrutura, a arquitetura mais antiga era tudo muito quadrado, não é? E hoje não, hoje estão fazendo movimentos mais circulares assim, dando um design melhor nas coisas. Luminárias de consultório odontológico, sabe aquela luzinha que fica ali em cima, né, focando para o médico poder visualizar direitinho onde ele vai trabalhar. Fazer o trabalho, né, o dentista fazer o trabalho na sua boquinha, aí aquelas luminárias têm formato também de elipse. Então quer dizer que por trás de tudo isso aqui existem pessoas que fazem esse projeto, esse design todinho da parte das elipses. Com certeza, tudo isso aí faz parte da matemática aplicada, né? Então a gente sempre procura mostrar as aplicações aqui para vocês. Certo? Certo. Vamos definir agora e mostrar os elementos da circunferência. Assim como a gente tem os elementos da parábola, aqui a gente vai mostrar o da circunferência. Bora ver.
A elipse, diferente da parábola, não é? Ele vai ter dois focos agora. Tá. Por quê? Beleza. Porque ele é fechado, não é isso? Ele fica fechado, então olha lá. Consideremos inicialmente no plano do papel dois pontos fixos, o F1 e o F2, que são os focos 1 e foco 2. E essa distância entre eles vai ser chamada de 2C. Atenção, lá atrás nós explicamos para vocês a relação de que alguns autores chamam de P ou 2P a distância, né, focal. Nós trabalhamos aqui de acordo com a nossa estrutura do nosso material. Então tá aqui, ó. A distância de F1 até F2 vai ser chamada de 2C, ou seja, a metade deles vai ser só C. Tem autor que traz diferente, mas o nosso caso é esse aqui. Beleza. Imagine uma série de pontos tais que, sempre somados os focos, nós tivemos um valor constante maior que 2C. Né? Então, na prática, isso pode ser feito com auxílio de isopor, papel, um lápis, 2 alfinetes e barbante. Vamos ver aí? Olha lá. Olha lá, ó. Então, isso é uma experiência, né? Que a gente gostaria de fazer aqui com vocês, só que a gente não vai ter a possibilidade, né, de tentar aqui junto, mas que a gente lança a proposta para eles. A né? gente pode fazer assim, a gente lança a proposta hoje, daí a gente se compromete em fazer um vídeo amanhã, não sei. Pode Depois ser. a gente faz um vídeo e manda no grupo para vocês, para ver se vocês conseguiram fazer. Caso vocês não tenham conseguido, com o suporte do vídeo, vocês podem tentar fazer. Boa, aqui nós usamos a ideia do isopor, mas nada nos impede de fazer, por exemplo, na madeira, no papelão, no papel, né, numa cartolina, no papel cartão. Alguma coisa que você vendo, você vai ficar mais fácil, mas tenta fazer. Tenta. Isso. E aí o que a gente precisa, né? A gente precisa de 2 taxinhas para marcar os focos e o barbante, né? Tem todo um procedimento de fazer o barbante e a gente pega o lápis e a gente vai conseguir traçar as curvas de cima e de baixo e depois as 2 da pontinha para fechar a nossa elipse. É bem legal de fazer. Vamos tentar fazer esse vídeo mesmo, tipo um tutorial e enviar para vocês. Tá, beleza? Então essa seria a nossa atividade interativa. A gente manda o vídeo, vocês tentam fazer aí e mandam o vídeo pra gente retornando também da atividade. Fica legal dessa forma, né? Então vamos lá. Falando então de elipse agora, é o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem essa propriedade. Olha lá. Então olha lá, como nós vimos na propriedade, dizia que, né, era a ligação de 2 pontos, quanto o F1 mais o F2 sempre vai dar um valor maior do que o nosso 2C. Beleza, então temos todos os pontos aí, né? Olha aí, ele falou de localizar pontos, né? Esse conjunto de todos os planos do ponto que satisfazem essa condição são chamados de... Aí nós temos o foco, né, que no caso aqui são 2, e esses pontos vão formar a soma das distâncias dele até o foco, sempre vai ser uma constante. Olha que legal, né? Então se eu pegar aqui, por exemplo, o ponto F, eu somar a distância do F até o foco 1 e a distância do F até o foco 2, é a mesma coisa que se eu fizer a distância do E ao foco 1 e a distância do E ao foco 2. Essa distância é sempre constante. Muito legal isso, né? E além isso de que ser a gente faz na experiência essa que a gente falou, é isso que a gente consegue visualizar. Isso. E além de ser constante, ela vai ser maior do que o nosso 2C, que é a soma, né, a distância entre F1 e F2. Então, olha aí, tá fazendo coloridinho aqui. E de forma da experiência, se vocês conseguirem montar só o design do projeto, essa conta todinha aritmética, algébrica aí fica aprovada. Por quê? Porque o barbante vai ser um só. Sim. Você só vai espichar o barbante, vai espichar para cá, espichar para cima. E aí a gente vai com um lapisinho conseguindo fazer essa parte aqui, né? Por exemplo, do A até o G, a gente faz para cima. E depois do M até o I, a gente faz embaixo, certo? Certo. Depois a gente consegue complementar as pontas aqui, ó. Do A até o M e do G até o I. É bem legal a construção pela nossa atividade interativa, tá bom? Beleza. Observe os detalhes agora, então vamos traçar de novo a nossa elipse. Esses focos estão fora do lugar, mas a gente já conserta. Era para ter consertado antes aqui, eu esqueci de falar. Vamos lá então? Olha lá. Então temos agora os elementos, né, da nossa elipse. Os focos são aqui, tá, gente? Foco 1,
e foco 2. Dois. Esquece aqui. Essas bolinhas aqui tá fora de lugar. Beleza. Então, olha que interessante, né? A gente tem o nosso B. Quem é o nosso B? É a distância do centro, né? Até o ponto B1. Isso, até o ponto B1. Quem é o nosso C? A distância focal. Lembra que somando as duas eu tenho 2C? Perfeito. E quem é o nosso A? O nosso A que vai nos dar aqui a inclinação, que na verdade gera aqui um triângulo retângulo. E aí onde a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Sendo A a hipotenusa e B e C os catetos. Perfeito. Esse B que vai dar o achatamento dela aí, né? Quanto menor o B, mais achatada ela vai ser. E o C é a distância focal, né? Do centro até o foco, e somando as duas a gente tem 2C. Então, para achar esse ponto B, é só eu pegar metade do distância focal, que é o 2C, né? Tem a metade lá, tracei uma reta ali até encontrar a elipse, e aí está montada a minha informação. Né? Legal! E quando a gente observa os detalhes, a gente consegue verificar que, olha aí, o Teorema de Pitágoras também estava inserido, né, na parte da circunferência, né? Na reta, na circunferência. Na parte de parábola, nós não usamos tanto a parte do Pitágoras, porque lá, na verdade, isso era só aquela questão do 4PC, não, 4PA, PX. E aí só tinha que achar o P, que era o nosso parâmetro. Aqui é importante lembrar da questão do parâmetro lá, porque lá nós sabemos que o parâmetro da origem 00 até o ponto do foco era igual do 00 até o parâmetro lá atrás, né, que era a nossa reta diretriz. Então, era uma mesma distância. Aqui também nós temos uma mesma distância, só que essa reta que traça o ponto B, geralmente ela não aparece. Sou eu quem tenho que pegar e verificar. Bom, se do F1 até o F2 é 10, então no 5 vai passar uma reta. E aí do 5 para cima eu vou ter o pedaço que vai ser o B que eu vou usar no Pitágoras. É, que vai ser responsável pelo achatamento, que nem a gente falou, né? Isso. Mas que são os catetos, né? Tanto o C, como a minha distância focal aqui, do centro até o foco, quanto o B, vão ser os catetos do meu teorema de Pitágoras, né? Do meu triângulo retângulo. Então, eu consigo aplicar o Pitágoras aí para achar o valor de C, de A, de B, qualquer um que faltar, a gente consegue, né? Beleza. E aqui, ó, a gente consegue visualizar melhor os elementos. Vamos junto? Olha lá no slide. Então, F1 e F2 são os focos, beleza? O 0, lá, o Ozinho lá é o nosso centro da elipse. 2C é a distância focal. Ah, então focos F1 e F2, ó, o centro 2C é a distância focal, porque a gente já viu que cada pedacinho desse mede C. Então tudo é 2C, né? E se você quiser anotar aí, ó, distância focal é a distância entre o foco 1 e o foco 2. 2A é a medida do eixo maior, 2B é a medida do eixo menor. Por quê? A gente vai mostrar agora pra vocês, ó. 2B, por que é a medida do eixo menor? Aqui não é B? É. Aqui não é B? Isso. Então o nosso eixo menor é 2B. B. Ah, mas de onde saiu o 2A, sendo que o meu A está inclinado? Esse A aqui é a mesma medida aqui. Tá? É porque aqui a gente está com ele inclinado, é a hipotenusa, mas ele tem essa mesma medida. Então, 2A, aqui tudo vai ser A e aqui tudo vai ser A. Então, juntando, nós temos a distância entre os dois A maiores, né? Com 2A pequenininho aí. Medida do eixo maior. Aí ficou tão bonito isso aqui, né? Ficou uma riscaria. E o outro ponto é o C dividido pelo A. Ah, o C então... é a distância, a metade da distância focal, e o B e o A é o eixo maior. Isso vai nos dar a excentricidade da nossa elipse. Beleza, legal, tá? Beleza, então, sabendo os elementos, uou, que top, né? Sabendo os elementos, coisas de... Vamos trabalhar agora com a excentricidade. Quem é essa excentricidade? É a razão entre as medidas C e A. Nós vimos atrás, né? A divisão entre elas. Né? A razão é o mesmo que fração, que é o mesmo que divisão. Então, na hora que eu divido o meu C, do meu teorema de Pitágoras, aqui, o meu cateto, pelo A, que é a metade do meu eixo maior, eu tenho a excentricidade. Olha que legal. Se ele tivesse me dado um ângulo ali no F2, eu ia falar que era nosso cosseno, né? Uou! E esse Ezinho?
E esse a Ezinho aí, né? excentricidade. É chamado de excentricidade. Essa excentricidade é o que vai nos dar a parte de achatamento da parábola. Né? Da parábola não, já estou voltando. Achatamento da elipse, né? Então, excentricidade, quanto mais Isso. achatadinha... E aí, quando esse Ezinho for zero? Se eu dividir o C por A e der resultado zero, agora a gente já sabe, né? Essa excentricidade vai ser transformada, então, numa circunferência. Porque quanto menor a excentricidade, né? O que vai acontecer? Ela vai ficando mais arredondada, né? Então, vamos lá, vamos aperfeiçoar melhor essa ideia? Vamos lá, que tem hora que trava. E olha, professor Sam, você ficou lindo nessa imagem aí, ó. Né? Top! De novo, porque a gente gosta do negócio quando é bonito, a gente repete. Vamos lá, então. Falando de excentricidade, olha que interessante. Quanto maior o valor de E, ou seja, quanto maior a excentricidade, mais achatada é a elipse. E aí tem que anotar. Vamos anotar essa parte aí? Olha que legal. Quanto menor o valor de E, mais arredondada é a elipse. Até chegar ao ponto de E igual a zero. Ou seja, na circunferência, a minha excentricidade vale zero. Se quanto menor, mais arredondada, se zerou, arredondou de vez. É uma circunferência perfeita. Arredondou de vez, certo? Beleza? Então, essa parte aí é bom colocar no resuminho de vocês, nas anotações. Olha que nós somos tão bondosos aqui que a gente já diz especificamente o que precisa ser anotado, né? Porque, gente, é importante, né? Essa parte, sabia que tem questão do Enem que já caiu só trabalhando essa... Só isso. E só a excentricidade? Só teoria. Só sabendo se é mais achatada, mais arredondada, o que aconteceu com ela? Então, vale a pena, né? Vamos, então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Olha lá, olha que bacana. Observando, pode deixar aqui, vamos junto aqui com o GIF que eu acho, eu me amarro. É top, é show. É massa, eu achei que ia dizer é tech, é pop, é agro. É agro. É agro. Legal. Mas matemática é agro agora, né? Tipo a etnomatemática é agro. Então, olha só aqui no meio aqui, ó. Nós temos a circunferência, né, e nós temos a elipse de vermelha. Não, na circunferência, a excentricidade é zero. Os dois querendo falar é uma boa. Aqui é tan, a briga pra falar. Hein, que legal, né, a elipse, porque o que acontece, ó, quando você vai vendo a construção dela, a gente já logo, deixa chegar no primeiro quadrante, a gente visualiza o triângulo retângulo, professor, mas aqui o triângulo retângulo, entendeu? Em cada quadrante, né, ele vai... E aí a gente tá vendo o C, o B, o A e vendo a excentricidade. Agora, vamos olhar aqui rapidinho, quando chegar aqui no meio aqui, ó, chegou aqui, pá, quando chegou aqui, nessa linha, não tem triângulo retângulo. Não. É excentricidade zero. Acabou. Pronto. Não tem triângulo, é só uma reta. Só uma reta. Legal, né? Perfeito. É top, é show, é massa, é agro, é tech, é tudo isso. A matemática é muito legal. Vamos avante, então, agora a gente vai falar da equação. Tava demorando, né? Tão bom, né? Não, mas precisa. É o seguinte, assim como na parábola, a equação também, a elipse também vai ter suas equações, também divididas em 4 tipos. Né? A gente mostra um a um, como sempre, e depois a gente mostra aquele esqueminha que traz as 4 juntas, tá? Beleza. Então fica fácil. Se liga na telinha, hora de entender um pouquinho mais as equações da elipse. Bom, na equação, vocês já sabem que nós observamos lá atrás no desenho que nós temos algumas informações. Nós temos o foco, nós temos o A, nós temos o B e nós temos o C, certo? Esse A nos dá o eixo maior, né? Isso. O B o eixo menor, né? O centro é 0, 0. E assim a gente vai aprimorando os conhecimentos aí. Beleza? Então nós fizemos o que agora? Pegamos a elipse e jogamos no plano cartesiano. E cada um desses pontos trabalhados, o foco, o eixo maior, o eixo menor, agora tem coordenadas. E essas coordenadas vão ficar bem fácil porque o eixo maior e os dois eixos maiores vão ter um ponto zero para o Y, porque eles são marcados em cima do eixo X. Então vai ser o ponto A minúsculo e menos A. Uhum. O eixo menor também vai estar agora, só que agora quem é zero no eixo menor é o X. Por quê? Porque ele está marcado em cima do eixo Y. Então vai ser 0 e B ou Isso. 0 e menos B, né? E o C... Considerando o centro Zero, na origem, zero. Isso. tá?
E o C vai ser o nosso foco. Menos C e mais C. Pronto. Beleza, beleza? Então vamos lá, 4 casos da equação reduzida da elipse. Também a gente está trabalhando as reduzidas, tá? Porque facilita a compreensão de vocês. Então existem 4 equações distintas. Em todos eles, os eixos da elipse são paralelos aos eixos ou x ou ao y, tá? Vamos lá, primeiro caso, vamos conhecer cada caso. Preste atenção nos detalhes. Vamos lá, no primeiro caso, o que acontece? X ao quadrado dividido por A ao quadrado mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado é igual a 1. Nesse caso aqui nós temos os focos sobre o eixo X. Tá lá, ó, foco sobre o eixo X. Muito bem, né? Então, olha lá, a gente está vendo aqui os focos no eixo X, vocês estão conseguindo observar? Foco 1, foco 2, tudo no eixo X. Se é no eixo X, quem comanda é o X, então o X vai estar sobre A ao quadrado, tá? Então, sempre fiquem atentos a esse detalhe. Se for o X que comanda, ele vai ficar sobre o A ao quadrado. Por quê? Porque é o eixo maior, né, professor Maurício? Isso. Olha aí, toda vez que os focos estiverem em cima do eixo, quem determina o eixo é quem vai ficar em cima do nosso A, por conta do nosso eixo maior. Então tem que ficar bem atento, porque isso pode mudar, né? É, isso mesmo, Quando tá? o X ao quadrado estiver com outro valor embaixo, olha, cadê? Olha aí, vamos lá. Agora já temos aqui o segundo caso, onde os focos estão sobre o eixo Y. Quem é que comanda agora? O Y. Então ele é que vai ficar em cima do A ao quadrado, porque agora o meu eixo maior está no Y, tá? Perfeito. Então, olha aí, temos 2 situações, com ela na horizontal e a nossa elipse na vertical, tá? Mais um caso, vamos lá, terceiro caso. Aí é porque esse caso é que deslocou o centro. Vocês vão conseguir observar que no primeiro e no segundo caso, o centro está na origem. Nesse terceiro e quarto caso, eles deslocou o nosso centro. O nosso centro está fora da origem. Mas, de toda forma, temos agora aqui o eixo maior paralelo a quem? Eixo X. Ao eixo X. Então, quem comanda é o X, que está sobre A ao quadrado. Então, sem passar para o próximo slide, eu já sei que no próximo vai estar Y menos Y0 dividido por A ao quadrado. A ao quadrado, né? E claro, olha aí, se temos paralelo ao eixo Y, acontece dessa forma. Quem comanda é o Y, então ele é quem está sobre o A ao quadrado. Olha, claro, né? O nosso eixo maior vai ser paralelo agora ao eixo Y, certo? E vamos fazer aquele esqueminha, né? Que fica mais fácil, né? Olha aí, foco sobre o eixo X. Ou eixo Y. Ou foco sobre o eixo Y, né? Temos aí quando o centro da elipse está na origem ou quando não está, né? Então temos essas 2 situações aí para desenrolar com vocês. No nosso caso, nós vamos trabalhar só com a origem, né? Ah, sim, na maioria das vezes sim, isso mesmo. Perfeito. Trabalharemos com os 2 primeiros casos aí. Vamos de exemplo? Vamos. Olha lá, então exemplo único por conta do nosso tempo, né? Determine a equação da elipse de focos 3 e 0, menos 3 e 0. Percebam que aqui já ficou bem fácil, porque olha só, o X tem coordenada 3 e 0 e menos 3 e 0. Eu vou marcar o ponto no eixo X, certo? E vértices, cadê? E que são as extremidades do eixo maior, A1 e A2, 5 e menos 5, perfeito. Ah, legal, né? Então, se esse foco já foi dado 3 e menos 3, isso já é o nosso C, né? Aham. Ah, então aqui a gente tem o C, porque nossa distância focal, então, é 6, né? Isso. Isso, 2C, então, a nossa distância focal é 6, ó. Aí, quando a gente divide, a gente tem que o nosso C é 3, né? Outra coisa, a gente já sabe que esse A é o nosso eixo maior. Né? Maior. Isso, então... E ele é o valor do Azinho minúsculo. O nosso Azinho minúsculo vale 5. 5. Ah, então pelo teorema de Pitágoras, a gente já sabe Fácil. que... Olha aí, temos que um cateto é 3, a hipotenusa é 5, o outro cateto vai ser? 4. 4, termas pitagóricas, né? Então a gente tem o valor de C, de A e de B.
E agora? Precisamos agora construir a equação, né? Isso. E qual equação vai ser? O meu eixo maior, tá no X ou tá no Y? Tá no X. Tá no X, né? Porque a gente tem as informações em X, em Y zerou. Zerou. Então eu já sei que vai ser X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso, sobre B ao quadrado igual a quem? A 1, né? Que é a nossa equação. Agora basta substituir para o abraço pro gaiteiro. Vamos lá. X ao quadrado sobre A ao quadrado, quem é A? 5. 5 ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, quem é B? B é 4. 4. Ah, eu achei que não ia precisar do B, precisa na equação. A equação envolve A e B e não envolve C. Não envolve o foco, né? Não envolve o foco. Vamos lá então, tá? O finale, el gran finale. Vai lá. X ao quadrado sobre 25. 5 ao quadrado, 25. Mais Y ao quadrado sobre 4 ao 16. quadrado, 16 igual a 1. Essa é a minha equação da elipse de focos 13, 0 menos 13, 0 e vértices, que são as extremidades do eixo maior, 5 e 0 menos 5 e 0. Ah, então quer dizer que se eu pegar um exercício, né, se eu pegar um exercício, nesse exercício ele me fornecer a equação da elipse, e eu quiser, ele me pede lá no exercício foco, né? Vamos supor que ele me deu a equação, tá aqui, vamos conversar com ele aqui, olhando aqui, ó. Ele Olho me deu no olho. essa equação aqui, peguei no exercício, atenção, essa equação, perfeito. Daí a pergunta diz assim, qual é a distância focal? A distância focal é o 2C. Então quando eu tirar a raiz quadrada aqui, eu tenho já a raiz de A e B. Sim. Daí eu jogo no teorema de Pitágoras e descubro o C. Isso. Lembrando que o C é um cateto. A hipotenusa é o A. O A é sempre, e aí fica até legal, porque é o seguinte, o A é sempre o maior, e o maior sempre vai estar com esse primeiro aqui, que pode ser X ou pode ser Y. Vai do nosso eixo maior. Se o nosso eixo Isso. maior está em X, ou está em Y, ou está paralelo a X, ou paralelo a Y, né? Aí, claro, né, fica aquela, né, eles ficam meio apreensivos, né? Ai, Jesus, acho que não entendi nada. É muito eixo maior, eixo menor, e foco e ABC. É muito, Mas é muito muita fácil, informação. é fácil. Mas é daquele jeito, né? O que é novo, a gente já conversou sobre isso na aula anterior, a gente fica um pouco assustado, mas basta vocês refazerem as atividades, darem uma olhada melhor, né? A gente tem a disponibilidade das aulas aí no canal, né? Isso facilita muito, né? Porque se fosse uma aula assim que a gente falasse, não tivesse mais a possibilidade de vocês terem acesso, né? Mas vocês podem assistir a aula novamente se ficou dúvida em alguma coisa. Perfeito. Né? E claro, refazer as atividades, porque as que a gente passa aqui, a gente corrige todas. Isso. Então, vale o esforço, vale a pena você refazer pelo menos essas para ir internalizando esse assunto, tá? É um assunto novo mesmo. Mas aí, quando a gente percebe que é só substituir ali, que o ABC é o teorema de Pitágoras, coisas velhas conhecidas, então fica mais tranquilo. Até tu foi falando negócio de difícil, eu até fiquei pensando aqui, falei aqui, ó, bem fácil aqui, ó, pedir um C, ó, vai falar pra ninguém que eu tô falando pra vocês isso não, né? Porque Não conta pra ninguém, senão só depois... tá no YouTube, não conta pra ninguém. Olha só que legal, 25 já sei que é a hipotenusa, tá aqui, 25, 16 é um cateto, 25 menos 16, 9, raiz de 9, 3, então o nosso distância focal é 3, tá lá no exercício 3. Já achei. Só que aí, distância focal, eu achei o valor do C. A distância focal é o dobro, é 2C. Se no exercício pede a distância focal, diminui, tira a raiz quadrada e multiplica por 2. Não sei se ficou mais simples ou mais complexo. Ficou mais fácil. Ó, 25 menos 16, 9. Tira a raiz quadrada, é o C. O 2C é só multiplicar por 2. Ficou mais fácil, Deixa ele. Vamos de brincando com os números. Para finalizar a aula de uma maneira mais descontraída, o Brincando com os Números traz aquela perguntinha básica, teste de raciocínio. Qual é o ditado popular? Bom, depois da aula... Diretor? Depois da aula, todos eles foram maceteados com uma dica. Diminui, tira a raiz quadrada. E se perguntasse, mas e a equação? Tu não usou a equação? Você vai usar essa estratégia aqui desse ditado popular. Mais um ditado. Eu até escutei uma esses dias que a pessoa me falou assim, ó. Ah, não sei o que, não sei o que.
Ah, tu finge demência e segue. Eu falei, finge demência, como que seria isso? Essa aí também é antiga, né? Finge demência. O pessoal sempre se diverte aqui na aula de matemática, né? Fala a verdade. E aí, sabe essa? Sabe esse ditado popular? Eu gosto aqui, é tudo gente inteligente. E aí, é claro que na volta, né, no retorno das atividades de sala, a gente traz a resposta para vocês juntamente com a correção das atividades. Certinho? Certinho. Então, até já, daqui a pouco estamos de volta.